Cogito ergo sum, frase do latim, significa penso, logo existo. Uma das frases mais ditas e compartilhadas ao longo de toda a história, e uma frase que foi dita no século XVIII pela vida de um homem chamado René Descartes. René Descartes é considerado o ícone do iluminismo, o momento em que para muitos o mundo deixou de viver sob trevas, saiu da Idade Média e passou então a não mais confiar naquilo que as pessoas diziam a elas, mas começaram a duvidar, a refletir a respeito das mais variadas áreas das nossas vidas. Descartes, ele chegou à conclusão que a verdade, ela só poderia ser alcançada através de duas habilidades que são inerentes a todo homem: duvidar e refletir. A partir, então, do século XVIII, o iluminismo teve um papel preponderante na história da nossa humanidade. Por quê? O desenvolvimento, pessoas começaram a desenvolver teorias, a física, a ciência começou a tomar um espaço que durante muito tempo era dado à religião, era dado a pessoas que se diziam absolutas pelo fato delas estarem em determinado poder. Deus havia constituído a elas esse poder, então elas poderiam falar o que quiserem e as pessoas deveriam acreditar em tudo aquilo que elas diziam. Por exemplo, os reis da Idade Média se diziam que estavam naquele lugar por Deus. E pelo fato de Deus haver colocado eles naquele lugar, qualquer tipo de manifestação contrária ao reinado daquele rei consistia em uma blasfêmia contra Deus, e aquela pessoa deveria ser morta. Se qualquer pessoa se levantasse questionando alguns conceitos basilares da fé religiosa daquele contexto, também era motivo para que ela fosse morta. Pessoas durante muito tempo antes do iluminismo, viveram nessa realidade, mas com o advento do iluminismo, isso mudou. Muitos acreditam que o iluminismo foi de todo uma bênção na vida da humanidade. E sim, em vários aspectos. Pensar, refletir, questionar absolutos morais, absolutos éticos, sim, são importantes, a razão pelos quais eles são absolutos. Mas a partir do momento que a razão tomou o centro do coração do homem, isso não simplesmente significou o fato de Deus estar morto à humanidade, como disse Nietzsche, Deus está morto, mas passou a humanidade a acreditar que esse trono não era mais ocupado por qualquer Deus, por qualquer divindade religiosa, por qualquer rei, e passou a ser tomado pela razão. Isso, queridos, foi bom em alguns aspectos, mas entre outros, extremamente ruins. Por quê? Porque a partir do momento que a razão humana, ela toma o centro do coração do homem, nós percebemos que não existe nenhuma instituição, ou qualquer pensamento, ou qualquer filosofia, ou qualquer ideologia humana que venha a responder às ansiedades, às necessidades do coração do homem. Esse movimento também não foi tão bom pelo fato de que, a partir então desse momento, Deus perdeu o seu posto. E se antes era tudo culpa de Deus, então se não chovia, era culpa de Deus. Se chovia, era culpa de Deus. Se acontecia uma guerra, era culpa de Deus. Se acontecia qualquer coisa, era culpa de Deus. A partir desse momento, então, as pessoas começaram a se tornar céticas. Esse movimento, ele se estende até aproximadamente o século XX. Então, nós somos praticamente filhos desse movimento. Muitos de nós nascemos já na pós-modernidade, na modernidade, movimentos que vieram depois disso. E nós herdamos no nosso DNA, então, esse ceticismo. Se antes era tudo Deus, agora, será que Deus está de fato no controle de todas as coisas? Hoje, quando nós professamos a nossa fé em qualquer meio acadêmico, em qualquer ambiente onde as pessoas se julgam ser mais intelectuais do que outras, elas olham para nós como ignorantes, como pessoas que são bitoladas, como pessoas que não pensam, como pessoas que não estudam.
Por isso, enche o nosso coração de alegria quando um cientista vem falar na nossa igreja. A expectativa para ouvir isso é enorme. Mas cristãos não são normalmente bem-vindos em meios como esses, meios acadêmicos. Quando nós falamos sobre ceticismo, e ao longo do mês de junho nós estamos discutindo sobre fé e ceticismo, nós somos levados a duvidar e a refletir de vários aspectos da nossa fé. E é para isso que eu quero te convidar nessa noite, a pegar a sua fé, a pegar aquilo que você acredita e colocar em prova. E para essa prova, para esse momento, eu quero expor aos irmãos um texto, onde a fé de um homem foi provada, onde a fé de um homem de Deus que vivia em um ambiente totalmente cético em alguns aspectos, ou plural entre outros aspectos, ele é confrontado a crer e a descansar na soberania e no cuidado do nosso Deus. Quero te convidar então, queridos, a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. A palavra do nosso Senhor diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. A ideia aqui, queridos, é que Nabucodonosor tinha um sonho que era recorrente, um sonho que não se deu simplesmente numa noite e ele esqueceu o que havia sonhado, mas um sonho que era recorrente e um sonho que lhe tirou a paz. A palavra no original aqui para perturbar é uma palavra que nós usamos para algo que é ritmado, algo que a todo tempo o atormentava. É aquele homem que então acorda no meio da madrugada suando frio porque ele teve um grande pesadelo. Então, Nabucodonosor, depois disso, mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Quem eram esses? Magos e feiticeiros, eles protegiam o povo dos demônios. Então, era comum aquela cultura da Babilônia, acreditar que os demônios estavam por toda parte. Os demônios tinham poder sobre as pessoas. Então, eles precisavam de magos, precisavam de feiticeiros para fazerem feitiços para que essas pessoas fossem guardadas desses demônios. Os encantadores eram aqueles que eram treinados para manter os deuses satisfeitos. Então grandes coisas aconteciam, grandes situações, doenças visitavam aquela nação. Quem o rei procurava? Procurava os encantadores, para que os encantadores então soubessem o que eles precisavam fazer para que os deuses que estavam então derramando a sua ira sobre o povo, precisavam para que a ira deles se findasse. Esses eram os encantadores. Os astrólogos, nós vamos ver um pouquinho mais para frente a menção deles, mas eram aqueles que interpretavam os presságios astronômicos. Eles previam o futuro. Então eles viam uma estrela cadente e eles diziam: Corinthians vai ser campeão mundial, uma vez só na vida. O Palmeiras não posso nem falar isso, não é verdade? Mas eles interpretavam os acontecimentos naturais, os acontecimentos do cosmos, e então a partir disso eles diziam o que viria a acontecer. O texto também nos fala dos caldeus. Os caldeus eram conhecidos como aqueles que eram intelectuais em geral. Importante nós destacarmos, queridos, que Daniel, ainda nós não o citamos nesse texto, mas ele, durante todo o seu desenvolvimento acadêmico, é bem provável que ele tenha estudado com esse povo, com esse grupo de pessoas, beleza? Então, o rei mandou chamar todos esses para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus, aqueles sábios em geral, disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu ao rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo.
Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, o que está acontecendo aqui? Nabucodonosor, diante daquelas pessoas intelectuais, o auge acadêmico da Babilônia, ele pergunta para eles: preciso que vocês interpretem o meu sonho. Aí todos os sábios falaram: rei, então nos conte qual é o sonho para que nós o interpretemos. E aí o rei fala: vocês precisam também adivinhar qual sonho eu tive. E se vocês não decifrarem qual sonho eu tive e o significado dele, vocês serão despedaçados. Queridos, a palavra despedaçados aqui, ela tem uma ênfase muito grande no original, pelo fato de que Nabucodonosor, ele não era um rei que usava uma linguagem metafórica ou hiperbólica, mas ele era alguém que simplesmente ele despedaçava aqueles que se opunham a ele. Nabucodonosor não era um rei bonzinho, em que quando as pessoas o desafiavam ou eram desobedientes a ele, ele simplesmente deixava passar ou matava eles de uma maneira rápida e eficaz. Ele literalmente despedaçava pessoas. Para que os irmãos tenham uma noção, quando o rei Zedequias é pego por Nabucodonosor, Nabucodonosor ele mata todos os filhos de Zedequias na frente de Zedequias. E depois de matar todos os seus filhos, sabe o que Nabucodonosor faz? Ele fura os 2 olhos de Zedequias, para garantir que a última coisa que aquele homem visse fosse a morte dos seus próprios filhos. Esse é o rei que está tendo esse sonho e está desafiando aquele povo, os seus sábios, a interpretarem o seu sonho. E ele diz que se eles interpretarem, então, serão abençoados, serão fartamente preenchidos e saciados com todas as honrarias daquele reino. Versículo 7, responderam a segunda vez e disseram, aqui eu já consigo imaginar todos os sábios assim, com a perna tremendo: diga o rei o sonho a seus servos e nós lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, terceira vez que eles estão questionando o que o rei disse: Senhor, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Rei, o Senhor está louco. Eles nos falaram isso porque estão sendo mortos na hora. Mas o Senhor precisa entender uma coisa: não existe uma pessoa nesse mundo que seja capaz de lhe apresentar aquilo que o Senhor espera que nós lhe apresentemos. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Todos, no original aqui significa todos, sem exceção. Nós somos levados a entender aqui, pelo fato de Daniel não estar nesse primeiro grupo, que mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de interpretar o sonho do rei, eles também seriam mortos. Então tenta imaginar a seguinte situação: você está lá na sua empresa e aconteceu que, devido a uma crise, um gerente de vocês, da empresa que vocês trabalham, vacilou e a empresa perdeu muito dinheiro. Pelo fato desse gerente ter vacilado, todo o grupo o qual ele comanda também seria demitido. O grupo que estava com ele não tinha feito nada de errado, é ele que vacilou. É justo que esse grupo perca o seu emprego pelo erro do seu superior? Não é. Mas imagine você então perder a vida pelo fato de você simplesmente não ter feito nada e nem ter tido a oportunidade de se livrar dessa condenação. Aí então, o que aconteceu a partir disso? Versículo 14, depois desse decreto, o que o rei havia dado, segundo deviam ser mortos todos os sábios, buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então sai a guarda real em busca de todos os sábios da Babilônia.
todos vocês serão mortos. Todos vocês morrerão pelo fato de ninguém conseguir interpretar o meu sonho, nem dizer que sonho é esse. Versículo 14 diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Queridos, tenta se colocar no lugar de Daniel nesse momento. Primeira situação, bate na sua porta. Arioque, o chefe da guarda do rei, abre a porta. Oi, Arioque, tudo bom? Posso te ajudar? Não, vim aqui para te matar. Do nada. Daniel não estava sabendo o que estava acontecendo, não tinha rede social, não tinha telejornais, ele não sabia o que estava acontecendo. Aí ele pergunta para Arioque: Arioque, por que um decreto tão grave vindo do rei? O Arioque explica para ele e ele fala para Arioque: Arioque, deixa eu falar com o rei. Perceba, a graça de Deus já é dispensada na vida de Daniel aqui, porque era muito simples para Arioque simplesmente matá-lo. Por que Arioque não o mata imediatamente e lhe dá a oportunidade de ir atrás do rei? Nós não sabemos. O que sabemos é que Deus era com Daniel. Então Daniel vai até o rei e pede tempo para o rei. Rei, me dá tempo. Eu irei orar ao meu Deus e eu irei revelar o seu sonho e a interpretação dele. Tenta pensar depois que Daniel sai da presença do rei, ele voltando para sua casa. Você já ficou ansioso alguma vez na sua vida? Certamente sim. Mas como será que estava o espírito de Daniel nesse momento? Ele dando um passo de cada vez. Ele pensando: meu Deus, no capítulo 1 eu acabei de ser livre da morte por conta do fato de Deus ter me abençoado. Fiz aquele jejum abençoado, o rei não me matou, estou aqui, mas agora... Ele nem sabia o que ia acontecer no capítulo 3, capítulo 4 ainda, tá? Mas aqui, pensa, cada passo ele pensando o que viria a acontecer. Será que Deus daria interpretação? Deus, será que o Senhor vai me responder? Deus, será que esse é o meu fim? Era esse sentimento que estava no coração de Daniel. E então, Daniel, ele vai para casa, ele conta para os seus amigos, o seu grupo, Ananias, Misael, Azarias, e eles então começam a orar. Versículo 19 nos traz a graça do nosso Senhor. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Nós não sabemos se é um sonho, nós não sabemos como se deu essa visão. Nós somos levados a entender também que isso se deu através de um sonho. Tenta imaginar você conseguir dormir numa situação dessa. Impossível, mas Daniel era um homem cheio da presença do nosso Senhor. Daniel então bendisse o Deus dos céus. Versículo 20, uma das declarações de fé mais lindas de todas as Escrituras. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores,
nem magos, nem astrólogos, nem caldeus, nem feiticeiros, nem qualquer outra intelectualidade instituída por homens podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Queridos, eu não vou me prolongar na interpretação dessas estátuas, tanto porque a palavra de Deus não nos é clara. Existem N interpretações e existem N igrejas que surgiram a partir de más interpretações dessas profecias a respeito daquilo que virá a acontecer. Então não vou me ater a isso, só vou relatar o sonho aos irmãos. Então o rei estava diante dessa grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de iodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro, e assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor, aquele rei totalmente irado, aquele rei que se alegrava na morte dos seus inimigos, aquele rei que se alegrava em partir os seus opositores, se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério.
Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Queridos irmãos, fui intencional em expor e fazer a leitura de todo o texto, porque é um texto maravilhoso. Se nós terminássemos o sermão nesse momento, nosso coração já estava edificado. Tamanha é a graça e a bondade do nosso Senhor. Mas, para não nos alongarmos durante toda a nossa noite, quero propor aos irmãos 4 movimentos nesse sermão, e quero ser bem sucinto em tratar deles. Em primeiro lugar, queridos, nós vemos que a morte cercava Daniel, em primeiro lugar, pelo fato dele estar sendo ameaçado pelos seus inimigos. Nós observamos ao longo de todo o livro, principalmente nos 6 primeiros capítulos, algo que era comum àqueles que se opunham a Daniel. Todos queriam acabar com a sua vida. Lembre-se, no capítulo 1, quando ele se propõe a não se contaminar com as iguarias do rei, isso despertou admiração nos outros que participavam do seu grupo? Não, desprezo, raiva, porque a aparência dele era melhor do que todos os outros. A inteligência dele, comparada pelo próprio rei, era 10 vezes maior do que qualquer outro sábio da Babilônia. Isso fez com que Daniel fosse perseguido. No capítulo 1, ele é perseguido. No capítulo 2, pelo fato dele não estar nesse primeiro grupo, nós somos levados a pensar que talvez aqueles homens não se preocuparam em chamar Daniel para essa demanda do rei. Perseguição, indiferentes a Daniel. No capítulo 3, quando seus amigos são atirados naquela fornalha, são esses mesmos amigos que estão do lado de Daniel, que oraram com Daniel, que Deus os abençoou e trouxe essa resposta, essa revelação a Daniel. No capítulo 4, da mesma maneira, capítulo 5, capítulo 6, na cova dos leões, a todo instante, a todo momento, Daniel está sendo perseguido pelos seus inimigos. Era a vida de um homem que dificilmente encontraria paz, conforto, tranquilidade no contexto que ele vivia. Mas não só isso, ele era ameaçado também pelo seu contexto. Você já trabalhou em algum lugar em que o seu chefe parecia ser louco? Uma pessoa totalmente inconstante, que num dia olha para você e fala assim, você é o melhor funcionário. Aí no outro dia, sem mais nem menos, seu miserável, vem aqui agora. Se você já trabalhou com uma pessoa que é inconstante, você sabe o que é você sofrer na mão de alguém que é pouco diferente, alguém que não tem uma linha tênue a respeito do seu comportamento, a respeito das suas emoções. Nabucodonosor não era um cara que você poderia olhar para ele e falar assim, Nabucodonosor vai nos governar durante toda a sua vida de uma maneira tranquila. Gente, de uma hora para outra ele manda matar todos os sábios, todos aqueles que eram usados por ele para consultar nas suas dúvidas, nos presságios que aconteciam. Ele manda matar todo mundo, gente, do nada. Vocês têm noção do que é você servir a esse rei? E Daniel estava servindo esse homem. Um homem que do nada poderia desejar resolver matar todos os sábios. Daniel também era ameaçado pelo próprio rei. Como eu disse para os irmãos, alguém totalmente inconstante, alguém que se agradava mais com morte do que simplesmente em cuidar do seu povo, alguém que se preocupava mais na sua expansão geográfica do que garantir com que todo o seu povo tenha aquilo que é necessário para a sua subsistência. A ameaça, a morte estava cercando Daniel a todo momento. Queridos, isso não é algo que é exclusivo a Daniel, porque a morte também nos cerca. Eu não sei quantos de vocês já perceberam, mas quando nós ligamos a TV hoje, teu coração fica em paz. A não ser que você ligue no YouTube e bote aqui no canal da Primeira Igreja, não é verdade? Mas se não, se assistir qualquer telejornal, teu coração fica em paz. Você fala assim, Jesus Cristo, para onde que a gente está indo? Vocês viram o que aconteceu com aquele Lázaro? Gente, 400 homens atrás de um homem, perigosíssimo. Aí acharam Lázaro, fizeram uma festa quando mataram ele. Mas eu não sei vocês, mas eu fiquei me sentindo inseguro. Como pode um homem desse dar um baile? E aí você olha assim, será que as nossas seguranças públicas são capazes de nos garantir a segurança?
quando nós olhamos nesses mesmos jornais, os índices de violência, de criminalidade que acontecem no nosso país, nós percebemos que a morte nos cerca. Nós estamos prontos a morrer a qualquer instante, quando simplesmente talvez um ladrão venha nos abordar e mesmo nós entregando a ele aquilo que ele pediu, ele pode nos matar. Nós estamos cercados por um contexto, cercados pelas más notícias. Nós também somos ameaçados pela razão humana. Quando você olha a projeção daqueles que mais estudam, e aí eu coloco no mesmo balaio todos aqueles intelectuais que vão fazer os seus comentários na TV, que gravam seus vídeos no YouTube que a gente assiste. A projeção é de que a nossa nação, que o nosso mundo se desenvolva, que a paz da humanidade ela está prestes a acontecer. A cada dia parece que surge uma pessoa falando uma coisa diferente, não parece? Do nada surge uma nova cepa do Covid. E aí você pensa, meu Deus, eu já tinha tomado a vacina e agora será que eu sou imune a esse vírus? Daí surge uma outra cepa, agora tem o vírus indiano. E já fiquei sabendo de outros vírus que podem vir a nos acometer nos próximos anos. E aí você pensa, meu Deus, o que será de nós? Como nós podemos olhar para essas projeções deprimentes e descansar? Além disso, quando nós vemos pessoas que são altamente intelectuais, se colocando como fiéis a determinadas ideologias. Irmãos, essa semana eu vi uma notícia que eu fiquei chocado. Uma adulta que gasta R$ 1.300 por mês com fraldas. Estava pesquisando fraldas. Agora eu tenho um filho, né? E aí você tem que descobrir como é que se troca a fralda, como é que você compra a fralda, até quantas fraldas você vai gastar. Desesperei. Mas daí vi essa notícia no Google, que essa mulher, ela gasta por mês R$ 1.300 em fraldas. E aí você pode pensar, nossa, ela deve ter muitos filhos, né? 1.300 fraldas por mês. Ela usa essas fraldas. É um novo movimento que está surgindo entre adultos, que estão se infantilizando, e que eles usam de fraldas, eles usam de chupeta, entre outros utensílios de bebês, para viverem diariamente e para terem relações sexuais com pessoas que sentem desejo por outros bebês. Vocês têm noção do que nós estamos vivendo? É horroroso, é deprimente ouvir notícias como essa, e o pior, isso é noticiado. E aí você lê os comentários e aí teu coração ainda fica mais temeroso daquilo que nos aguarda. O pior disso é quando pseudo-intelectuais se posicionam a favor dessa diversidade. Não quero nem entrar em assuntos que estão sendo recorrentes na nossa cultura. Quando instituições privadas usam de crianças para levar a sua ideologia às famílias brasileiras. Queridos irmãos, intelectuais, pessoas que se dizem as mais inteligentes, que estão nas principais universidades do nosso país, algumas delas estão abraçadas, estão sustentadas nessas ideologias. Então, sim, nós somos ameaçados pela razão humana. Terceiro lugar, nós também somos ameaçados pela nossa autonomia. Nós vivemos em um mundo que nós somos desde criancinha treinados a não precisar, a não depender de mais ninguém. Você já percebeu como nós temos o desejo de viver sem precisar de ajuda nenhuma? Quando o bebezinho, você quer ensinar ele a comer e chega um momento que ele já aprendeu a pegar o garfo, se você vai tentar ajudar ele a comer, o que ele faz? Capaz de dar um tapa na sua mão, não é verdade? Quando se torna um adolescente, qual que é o sonho do adolescente? Quero tirar minha carteira, não preciso mais de ninguém. Pai, mãe, agora o mundo não vai me segurar. Eu vou sair daqui e vou para os Estados Unidos, sei lá, mas eu não preciso de mais ninguém, eu vou para onde eu quiser, liberdade. Da mesma maneira, os idosos. Por que os idosos se preocupam tanto em garantir que o seu corpo esteja bem? Para não depender de ninguém. Eu não quero incomodar. Nós somos, desde pequenininho, treinados a não dependermos de ninguém. E pelo fato de nós vivermos em um mundo onde tudo está ao nosso alcance, nós aceitamos isso. E nós vemos a dependência como algo ruim na nossa existência. Então nós somos ameaçados pela nossa autonomia, pelo fato de que Jesus nos ensina, nos chama a sermos dependentes. Terceiro lugar, queridos,
Primeiro lugar, então, a morte cercava Daniel. Segundo lugar, a morte nos cerca. Em terceiro, Deus guarda a Daniel. Como que nós observamos isso? Em primeiro lugar, livra dos inimigos. Nós percebemos que Deus, a todo instante, está dando estratégias e oportunidades para Daniel diante daquele contexto totalmente atípico, um contexto totalmente contrário ao seu bem-estar. Ele encontra oportunidades para servir, ele encontra oportunidades para adorar ao nosso Deus. Perceba que quando Deus dá esse sonho a Nabucodonosor, o nosso Senhor Deus já tinha um plano. Deus se revelaria a Nabucodonosor a partir da vida de quem? Daniel. Quem que deu o sonho para Nabucodonosor? Deus. E quando Deus dá esse sonho, Ele usa o seu servo, Ele usa Daniel para levar essa revelação a Nabucodonosor. E qual era o propósito disso? Que Nabucodonosor se prostrasse e rendesse glórias a Daniel? Não, mas entendesse que o Deus de Daniel era Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus, Ele guarda Daniel também quando Ele os livra dos magos e dos feiticeiros. Perceba que numa mesa onde está toda a intelectualidade da Babilônia, Daniel se sobressai. Deus dá a Daniel o entendimento e a sabedoria para trazer a revelação daquele sonho. Ele não conta aos sábios da Babilônia. Eu tento imaginar o desespero daqueles homens, procurando estrelas, procurando dentro do ventre de animais, como eles normalmente faziam. Eles abriam animais, eles pegavam o rim, o fígado ou qualquer outro órgão, eles abriam aquele órgão e a partir da sua textura, eles interpretavam os sonhos daqueles homens. Eu imagino o desespero desses homens, porque eles não sabiam nem qual era o sonho. E aí Deus, à noite, revela isso a Daniel. Então Deus livra Daniel desses opositores, desses homens que os ameaçavam. Deus também guarda Daniel, o livrando da morte, num contexto onde a morte era certa, onde a morte era o único caminho possível e imaginável aos olhos humanos. Deus, Ele transforma aquela situação. Deus faz o impossível na vida de Daniel. Se o texto terminasse aqui, queridos, nós já estávamos cheios de Deus, cheios de alegria em saber do Deus de Daniel. Mas esse mesmo Deus, queridos, que guardou Daniel, que livrou Daniel, é o Deus que nos guarda. E esse é o nosso quarto movimento, o Deus que nos livra, em primeiro lugar, do nosso pecado. Nosso Senhor Deus nos livra das mãos de Satanás. Quando Jesus Cristo morre no nosso lugar, naquela cruz, Ele transforma a nossa condição. Se antes éramos totalmente inclinados aos nossos desejos, aos nossos prazeres, à nossa carne, em Jesus Cristo nós podemos olhar para aquilo que durante muito tempo nos prendeu como algemas, que nós olhávamos para os nossos vícios e aos nossos olhos era impossível de nós nos livrarmos disso. Nosso Senhor Deus olha para nós e nos fortalece a partir do seu Santo Espírito a nós nos livrarmos dessas algemas. Por isso nós somos mais que vencedores, por isso nós somos libertos dos nossos pecados, porque não há nada nesse mundo que seja suficiente para nos prender novamente. Cristo nos libertou. Cristo também nos liberta das mãos das ideologias. Queridos, entenda uma coisa: não existe qualquer instituição humana, não existe qualquer ideologia, não existe qualquer intelectual, qualquer filosofia, nada criado por homens, nada que sobressaia à vontade e ao poder do nosso Senhor Deus. Por mais que quando nós olhemos as nossas notícias, nós nos entristeçamos a partir delas, nós somos chamados a nos lembrar que o nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é do reino do nosso Senhor Deus, e um dia todos nós vamos para lá. E quando nós entendemos isso, nós tiramos toda e qualquer esperança que nós depositamos em político A ou político B, qualquer esperança que nós depositamos em pastores, porque pastores, queridos, são humanos e pecam. Eu sou um miserável pecador, e eu peço que no nome de Jesus, se algum dia eu te decepcionar, entenda que eu sou um miserável pecador. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está em qualquer bandeira ideológica, a nossa esperança está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. É isso que nós precisamos nos lembrar. E Deus nos guarda também, nos livrando da morte.
Ele nos liberta da condenação eterna. Ele é o nosso Deus, que nós, quando olhamos para Ele, nós temos a certeza que ainda que nós morramos, nós viveremos, porque aqui nós só estamos de passagem. Aqui não é o nosso destino final, aqui é onde nós estamos num exílio, caminhando em uma sociedade cética, e somos desafiados, inspirados a adorar um Deus que é cheio de graça, um Deus que nos enche da sua fé. Quando nós tiramos os olhos deste mundo, a fé nos é dada em abundância. Queridos irmãos, há 2 semanas atrás, eu estava aqui, sentado, onde está o pastor Paul, exatamente ali, quando o pastor Paul estava pregando aqui e o meu celular tocou. E aí eu fui ver mensagem da Clarice. Amor, corre que está nascendo. Saí correndo daqui, fui para lá, peguei meu carro, não lembro como é que cheguei em casa, não lembro se passei alguma preferencial, em nome de Jesus não tenha passado, até agora não chegou nenhuma multa para mim, mas cheguei em casa, coração pipocando, Clarice lá já estava andando meio arcada, eu falei, Jesus. Liguei para a doutora Brenda vai para o hospital, Carlinhos estava lá para nos esperar. Chegamos lá no hospital, em questão de horas, Clarice já estava pronta para receber o Timóteo. E aí então fui participar nos momentos mais lindos da minha vida. Estava eu numa maca segurando os braços da Clarice, ela fazendo muita força. Clarice me mostrou ali que de fato eu sou bem fraquinho perto dela, mas foi um dos momentos ali que eu vi a mão de Deus na nossa vida. E ali o nosso filho nasceu, o Timóteo. Então, passei a primeira noite com o Timóteo, Clarice deitadinha do lado, cansada. E aí, pai de recém-nascido, vocês sabem como é que é, né? Qualquer barulhinho que faz diferente, você já fica, meu Deus, será que está tudo bem? Eu lembro inúmeras vezes que ele estava lá deitadinho assim, eu colocava meu rosto nele pertinho para ver se estava respirando, se não tinha morrido. Gente, é experiência boa. E aí, o que aconteceu? Naquele dia eu não dormi. Fiquei acordadão, não dormi nada, não pisquei. E passou a manhã, ficamos com o Timóteo no hospital ainda, e aí fomos para casa. Quando nós chegamos em casa, o Carlos estava lá e ele falou assim, ele está muito amarelinho. Ele estava com icterícia, ou como nós dizemos no interior, estava com tiriça. Aí o povo falou assim, tem que dar chá de picão, tem que fazer não sei o quê. Aí o Carlos falou assim, não, a gente precisa dar um banho de luz nele. E aí então, fomos mais uma vez para o hospital, fomos ali na Santa Casa e ficamos 3 dias. 3 dias com o Timóteo, tomando luz 24 horas por dia. Gente, e é uma das situações mais tensas, por quê? Porque aquela luz é tão forte que o bebezinho ele fica com uma máscara. Você põe a foto para mim lá, Aguinaldo. Ele fica com um óculos. Vocês estão vendo aquele óculos ali? Porque se ele tirar aquele óculos, corre o risco dele ter prejuízo na sua vista. Ou seja, se eu já não estava dormindo, agora que eu não podia dormir e nem piscar. Porque se o miserável tira aquela máscara, ia dar mais problema ainda. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ficar, não vou piscar. E aí eu conseguia revezar algum tempo com a Clarice, porque a Clarice, coitadinha, estava cansada, então ela dormia e eu ficava acordado com ele durante a madrugada, o que eu aguentava. Gente, eu sei que nos primeiros dias foi coisa de louco, eu correr para casa, voltar para o hospital, porque tinha esquecido não sei o quê, e aí tinha que comprar não sei o quê, aí eu ia comprar, enfim, loucura, loucura. E eu sem descansar. Eu lembro que no final da segunda noite, eu estava lá, a Clarice deitada do meu lado, e eram 4 horas da manhã. E eu, o pó, literalmente o pó. E aí eu comecei a olhar para... foi esse momento que eu tirei essa foto. E eu comecei a olhar para o meu pequenininho ali, bem quietinho, peladinho, só com a fraldinha e com aquele óculos. E eu falei assim, ele não vai tirar. E ele sempre tirava, então a cada momento eu tinha que botar. E aí eu ficava olhando para aquele menininho, eu olhava para ele. E chegou uma hora que eu estava tão cansado, mas tão cansado que minha cabeça fazia assim, Eu não conseguia mais me controlar. Eu comecei a querer dormir a todo instante. E aí meu olho começava a baixar. E aí eu falava assim, não, eu não posso dormir. Eu já tinha acabado com os meus dados móveis do celular, de tanta coisa que eu tinha feito para me distrair, para não dormir. E aí eu lembro que meu coração começou a apertar, porque o sono estava me vencendo. Eu não estava mais aguentando. Eu olhava para aquele pequenininho e falava assim, Deus, me dá forças, Senhor Deus, me ajuda. E eu botava música e não estava dando mais nada certo. Já tinha tomado 300 café, minha mão tremia de tanto café que eu tinha tomado, mas o sono era mais forte. E aí eu lembro que eu comecei a orar para Deus, eu falava assim, Deus, me fortalece, me fortalece. E do nada,
como uma coincidência, veio um salmo, que é um salmo muito relevante na minha vida, na minha jornada cristã. Foi um dos primeiros sermões que eu preguei como seminarista, quando estava lá em Campinas, o Salmo 121. Sabe que verso que veio à minha mente? O verso de número 3. Ele diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Eu, diante do menininho que eu mais amo da minha vida, que eu daria minha vida, mesmo ele tendo 3 dias, eu estava perdendo para o sono. Mas quando o Senhor ministrou esse salmo no meu coração, eu entendi que assim como existia um Deus que cuidava de Daniel nos momentos mais turbulentos da sua vida, existe um Deus que não é nem como um pai coruja que luta para garantir que o seu filho fique bem. Esse Deus é o Deus que te guarda. O iluminismo no século XVIII trouxe grandes visões ao mundo, trouxe o ceticismo ao mundo, mas também nesse momento levantou homens que serviram ao nosso Senhor e que inspiraram gerações. Um deles é Isaac Watts. E olha o que ele escreve no ápice do iluminismo: Jesus reinará onde quer que o sol faça seus percursos sucessivos. Seu reino se estende de costa a costa, até que a lua derreta e não brilhe mais. Bênçãos abundam onde quer que ele reine. Os prisioneiros pulam para soltar suas cadeias. Os cansados encontram descanso eterno. E todos os que sofrem falta são abençoados. Em um mundo cético, em um mundo onde a desesperança tomava conta do coração de toda a humanidade, Deus levantava homens para influenciar e abençoar toda uma geração. Queridos irmãos, da mesma maneira, Deus nos levanta, cada um de nós, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, por mais impossíveis que sejam de vencer aos nossos olhos, elas cooperam para que o nosso Rei, para que o nosso Senhor Deus seja glorificado a partir da minha e da sua vida. Nós somos chamados a ser essa geração nesse mundo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.